Muito boa noite, galera. Estamos aqui para mais uma live. Essa live faz parte do aquecimento para a nossa jornada do Expert, que vai acontecer dos dias 2 a 27 de novembro. E eu quero aquecer vocês com um pouco de conteúdo. E para esse aquecimento, hoje, a gente vai falar de dor cervical. Por quê? Toda semana, no domingo, eu solto uma enquete com cerca de 12 temas, sendo esses 12 temas votados por vocês que me acompanham no Instagram, no YouTube, no Facebook, aqui nos stories. E eu falo sobre, eu dou a possibilidade de vocês votarem em cabeça, ATM, cervical, ombro, cotovelo, punho e mão, coluna torácica, lombar, quadril, joelho, tornozelo e pé, dores musculoesqueléticas em geral e dor crônica. Só que nesse final de semana, nesse domingo, a votação foi bem acirrada entre cervical e dor crônica. E como ficou empatado, cada um com 30 votos, eu abri uma nova votação na segunda-feira e aí dor cervical ganhou com 36 votos a 34 para dor crônica, beleza? Então, obrigado a todo mundo que participou dessa votação que eu coloquei aí, tá? Então, a gente vai falar, tô aqui com o Arnold para explicar direitinho para vocês. A gente vai falar sobre dor cervical e eu quero desmistificar muitos diagnósticos que vêm para o paciente por causa desse tipo de problema. E o primeiro que eu quero falar para vocês é a famosa hérnia de disco. Quantos pacientes não chegam pra gente na fisioterapia com dor no pescoço, com dor na escápula, com dor no braço, com formigamento na mão, achando que é por causa de uma hérnia de disco que foi detectado no exame de imagem. Então, primeiro de tudo, conhecendo as estruturas da coluna cervical, a gente vai ver vértebra, disco e vértebra como um complexo. E esse complexo, ele vai mandar nervos para várias outras regiões. Esses nervos vão para o ombro, vão para o braço, antebraço, mão, vão para o peito, para a musculatura do peitoral, vão para a escápula, vão para o meio da torácica, vão para coração, vão para pulmão, vão para estômago. Então, qualquer problema que a gente tenha na coluna cervical pode repercutir em todas essas áreas. E aí, a gente precisa desmistificar mais uma vez outros diagnósticos. Eu falei da hérnia de disco, agora eu vou falar sobre artrose. A artrose cervical é um diagnóstico muito comum dos pacientes que chegam pra gente no consultório, e a artrose é caracterizada como uma degeneração dessas articulações. O cara faz o exame de imagem lá e vê lá a artropatia degenerativa e atribuem a processos inflamatórios que estariam causando a dor do paciente. E a gente sabe que se a gente pegar pacientes sem dor e se nós realizássemos exames de imagem nesses pacientes, nós iríamos detectar essa artropatia degenerativa também. Então essa é a primeira conversa que você tem que ter com o paciente. Você sabia que pacientes sem dor também apresentam isso aí que deu no seu exame? Que existe uma grande chance disso aí que está no seu exame não ter nada a ver com sua dor? Pronto. A gente descartou, a gente desmistificou de cara essa crença do paciente. Uma outra coisa que pode chegar para a gente, para o paciente com dor cervical, é a síndrome facetária. A síndrome facetária é uma patologia inflamatória degenerativa que ocorre aqui atrás nas facetas articulares da coluna cervical, que é caracterizada por um teste simples de extensão com inclinação e compressão. Se eu fizer isso e o paciente repercutir a dor no pescoço, há uma grande chance de ter uma síndrome facetária, só que também é muito confuso isso na cabeça dos pacientes, porque se o paciente tiver uma obstrução, se o paciente tiver uma restrição, se o paciente tiver uma perda de movimento, se o paciente tiver uma radiculopatia, esse teste também de facetas vai dar positivo. Então ele é pouco específico e ele é pouco sensível para a gente detectar síndromes facetárias. Falamos aí sobre 3 exemplos de diagnósticos que
que podem ocorrer no paciente com dor cervical, para desmistificar isso para o nosso paciente. Ponto. Agora eu vou esclarecer para o meu paciente como é a apresentação clínica desse paciente. A apresentação clínica pode ser distinta independente do diagnóstico. O diagnóstico mais comum é a hérnia de disco. Só que o meu paciente com hérnia de disco, ele pode ter dor no pescoço e dor de cabeça, ele pode ter dor no pescoço e dor na TM, ele pode ter dor no pescoço e dor de ouvido, zumbido, ele pode ter dor no pescoço e dor no ombro irradiada, ele pode ter dor no pescoço irradiada para a escápula, irradiada para a coluna torácica, irradiada para a mão, ele pode ter dor no pescoço e dor no punho. Então tem muito falso diagnóstico, por exemplo, de síndrome do túnel do carpo por causa da cervical mal investigada. E aí faz a cirurgia, continua com a dor e não sabe por que foi. Então essa é a apresentação clínica. Qual é a apresentação clínica do nosso paciente? A apresentação clínica do nosso paciente é como o sintoma dele vem pra gente. Qual é a referência sintomática? Dor de 0 a 10. Qual é a referência mecânica? Quais são os movimentos que esse paciente não consegue fazer com a cervical dele? Qual é a referência funcional? O que é que ele não consegue fazer nas atividades diárias, no nível de participação dele no dia a dia? Qual é a referência neurológica, se ela houver? A referência neurológica a gente vai testar com teste de tensão neural do membro superior. Pede para o paciente fazer isso e jogar o braço lá atrás. Quando ele joga o braço lá atrás, ele vai sentir só esticar, mas se ele sentir dor, pode haver tensão neural adversa, tá? Então, a gente tem que brincar com essas 4 referências aí. Brincando com essas 4 referências, eu simplesmente mostrei a apresentação clínica do nosso paciente. E aí eu preciso saber, esse paciente com dor cervical, ele pode ser atendido por nós? Ele pode ser atendido por mim? A gente tem que saber isso, porque muitas vezes o paciente não pode ser atendido pela gente, pelo fisioterapeuta. A gente precisa saber se ele tem red flags. O que é que seriam red flags? Bandeiras vermelhas, possibilidade de patologias graves. E dentre essas red flags, a gente vai perguntar para esse paciente se ele perdeu peso sem motivo nos últimos 3 meses, se esse paciente tem febre junto com a dor, se esse paciente sofreu trauma que é do acidente, se esse paciente ele tem algum sintoma neurológico com perda de força, por exemplo. Às vezes o paciente não está conseguindo segurar um copo na mão. Às vezes o paciente, quando toca no antebraço, ele não consegue sentir o toque nos antebraços, no braço, no pescoço, porque alterou a sensibilidade. E aí, juntando todos esses sinais, eu posso suspeitar de uma possível patologia grave relacionada à dor cervical desse paciente. Eu preciso detectar se esse paciente tem bandeiras amarelas, yellow flags. O que seriam as bandeiras amarelas? Fatores psicossociais que estão interferindo na dor do pescoço do meu paciente. Exemplo, paciente tem nível de ansiedade alto, paciente tem nível de depressão muito alto, o paciente é excessivamente preocupado, o paciente tem acessos de raiva, preocupações, privação de sono, uma alimentação não balanceada, pouca hidratação, inatividade física. Toda essa relação, todos esses fatores são o que a gente chama de fatores não contextuais que colaboram para que o nosso paciente tenha dor no pescoço. Grande Leozão, grande Léo, nosso nutricionista aí. Não é que nem Léo que tem dor no pescoço porque fica lá jogando no computador o tempo todo, não. Isso aí é um problema mecânico bobo que a gente resolve fácil com um movimento bobo. Mas se o paciente trabalha sentado, advogado, profissional de escritório, se o paciente é motorista, caminhoneiro, motorista de Uber, taxista, se o paciente, enfim, várias profissões aí que trabalham sentado o tempo todo, eles tendem a projetar a cabeça para frente assim. E essa projeção da cabeça faz isso aqui, ó. A projeção da cabeça acontece isso aqui. E quando isso acontece, o que é que acontece no pescoço? Eu tenho muita extensão da cervical alta
eu tenho muita flexão da cervical baixa e isso aqui acumula muita tensão, muita superativação, hiperativação muscular desse complexo aqui do trapézio, da musculatura do ombro, e pode provocar dores no pescoço e dores irradiadas. Então a gente tem que se ligar nisso aí também. O paciente com yellow flag, Caio, como é que você identifica o paciente com bandeira amarela? Simples. Simples. A gente aplica uma escala chamada 10. Escala de ansiedade e depressão. Você joga no Google aí, baixa uma escala, tem ela traduzida, preenche todos os dados como se fosse você preenchendo e você vai identificar se esse paciente tem alto nível de depressão, alto nível de ansiedade, por exemplo. Você pode aplicar também um questionário chamado NDI, Neck Disability Index, índice de incapacidade cervical. E esse índice vai te dar o nível de incapacidade funcional do paciente. Tudo isso antes da consulta. Tudo isso antes de você entrevistar o paciente. Eu peço para que meus pacientes cheguem lá no consultório com 10 minutos de antecedência para preencher esse questionário. E aí, quando eles preenchem, eu vejo o questionário, boto a pontuação, vejo se o corte está para mais, está para menos e chamo o paciente já tendo a noção de qual é o nível de incapacidade, qual é o nível de ansiedade, qual é o nível de depressão, qual é o nível de medo, evitação. Tem o FABQ também que a gente aplica, que você pode baixar aí no Google, FABQ, Fear Avoidance Beliefs Questionnaire, que vai medir o nível de medo e evitação para o trabalho e para a atividade física. Se você quiser só atividade física, você usa a escala tampa. Escala tampa de cinesiofobia, você aplica a escala tampa para saber, porque o medo é um fator que impede a gente de dar alta para o paciente e retornar para a sua atividade de trabalho, sua atividade esportiva, a atividade que ele tem como queixa funcional, tá? Se o paciente melhorou tudo, mas ainda está com a pontuação na escala de medo alta, a gente não dá alta. É terapia cognitivo-funcional, acompanhamento com psicólogo em terapia cognitivo-comportamental, para o paciente quebrar o medo, descer os scores dessas escalas de medo, para a gente poder dar alta de forma segura, para o paciente não ficar indo e voltando no consultório. Então essas são as yellow flags. O que é que seria uma bandeira preta? Bandeira preta, black flag. A bandeira preta seria quando o meu paciente com dor cervical, ele tem forte influência familiar. Um exemplo clássico. Meu paciente, ele é filho de médico. O médico, o pai dele é ortopedista, cirurgião de coluna. O pai dele passou a vida e a carreira estudando inflamação, lesão, cirurgia. Qual é o viés cognitivo que o pai dele tem? O pai dele é cego para função, para bloqueios de movimento. Assim como a gente é cego para procedimentos cirúrgicos. Então o paciente com a bandeira preta, ele geralmente tem um arquétipo que impede você de dialogar com ele aberta e francamente sobre o problema. Imagine você, filho de um ortopedista, de um cirurgião de coluna renomado, vai para um consultório de um fisioterapeuta e o fisioterapeuta testa você todo, faz o exame físico e fala para você o seguinte: olha, seu problema parece não ser inflamação, você perdeu esse movimento de rotação cervical e enquanto a gente não recuperar esse movimento de rotação cervical, você muito provavelmente não vai melhorar. Você quer dizer que o remédio não é indicado? Eu falo, não, a gente não mexe com remédio, a gente nem entende disso. Então o remédio você conversa com o seu médico. O que é que acontece é que à medida que os pacientes vão recuperando os movimentos perdidos durante o processo terapêutico, o uso de remédio vai sendo descontinuado por conta própria. Ele vai vendo que está precisando cada vez menos do remédio e vai usando cada vez menos. Beleza? Então o paciente com bandeira preta, ele vai ter essa dificuldade de enfrentamento do problema. Porque ele já vem com viés achando que a dor dele é por causa de inflamação, que é por causa de uma lesão séria, quando a gente sabe que na maioria das vezes 1% ou menos são lesões realmente graves e que precisam de cirurgia propriamente dita, beleza?
O paciente com bandeira azul, ele tem geralmente problemas sociais e conflitos no trabalho, tá? Paciente com bandeira azul é aquele paciente que é ansioso porque acha que tem uma perseguição no ambiente de trabalho, que está discutindo com o chefe, que está discutindo com o funcionário, está discutindo com o sócio, e todo aquele contexto, todos aqueles fatores não contextuais para o paciente desenvolvedor no pescoço estão relacionados ao trabalho. E durante a entrevista o paciente vai te dar sinais para você identificar isso. Seja qual for a cor da bandeira, vermelha, amarela, azul ou preta, você vai ter que usar recursos tanto da fisioterapia, quanto da medicina, quanto da psicologia. Na bandeira vermelha, raramente a fisioterapia vai atuar. Geralmente é o médico que atua no momento inicial. Na bandeira amarela, não vai ser só fisioterapia, vai ser fisioterapia mais psicólogo. Assim como na bandeira preta e na bandeira azul. Então, quando o paciente vem com esse arquétipo, com esse perfil de falar com você, pô, quem é esse fisioterapeuta que está me dizendo que minha dor não é por causa da hérnia, que minha dor não é por causa da inflamação? Quando o paciente vem com esse conflito na conversa, talvez não seja a hora de você colocar os dados científicos na frente dele, porque ele não vai encarar isso bem e você pode gerar um fenômeno que a gente chama de backfire effect, que é o tiro que saiu pela culatra. Você reforça uma crença negativa do paciente por estar confrontando aquela ideia, batendo de frente com ele, tá? Então existe pensadores como Kotler do marketing, correntes filosóficas do behaviorismo psicológico, que falam que você tem que reforçar a ideia do paciente pelo menos 3 vezes de maneiras diferentes durante a conversa, para que o paciente desarme aquela guarda, para então você mostrar que não é bem por aí, não é bem inflamação, não é bem uma lesão séria, porque se fosse uma lesão séria você não tinha melhorado com essa minha técnica manual, você não tinha melhorado com esse movimento que eu te prescrevi, então nada do que eu fiz aqui melhoraria a sua inflamação, beleza? E mesmo assim você melhorou, então isso é um sinal de que não é inflamatório, e o paciente vai desarmando todas essas defesas que ele tem, que não são culpa deles, não é culpa do paciente. O paciente é enrustido em uma cultura biomédica, onde ele acha que toda dor é por causa de inflamação, é por causa de uma lesão séria, quando a gente já sabe que dor e lesão estão raramente associadas. Isso aí, raramente, tá? Tiver dúvida, joga aí nos comentários que a gente para responder, tá? Então, quanto ao prognóstico do meu paciente com dor cervical, o paciente com dor no pescoço, ele tem 60% de chance de melhorar sozinho. Esse paciente tem 40% de chance de virar crônico, ou seja, ultrapassar a linha de 12 semanas. Quando o paciente passa de 3 meses, 12 semanas, de dor na cervical, ele já vai ter fenômenos no sistema nervoso central, como sensibilização central, e ele vai detectar ameaças de forma precoce. Para ele, rodar o pescoço para olhar o retrovisor do carro é uma ameaça. Então ele acaba rodando com muita ativação muscular, aumenta a rigidez do pescoço e por um mecanismo mal adaptativo, ele acaba perpetuando o problema dele por mais tempo, principalmente se ele passou de 3 meses. Então existe a chance desse paciente virar crônico, por isso ele precisa de um acompanhamento fisioterapêutico assim que ele tiver o quadro de dor, para ter todas essas orientações. E o que é que a gente vai fazer como fisioterapeuta no exame físico do meu paciente com dor no pescoço? O exame físico vai ser simples. Simples não quer dizer que é fácil, tá? Vai ser simples no sentido que eu preciso testar a integridade ligamentar, eu preciso testar a integridade vascular, eu preciso testar a integridade neurológica do meu paciente, para saber se eu preciso colocar a mão nele, para saber se eu preciso manipular o meu paciente. Não é simplesmente colocar o paciente aqui e para estalar o pescoço do paciente. Apenas 5% dos pacientes precisam
de fato dessa manipulação, tá? A maioria deles, grande parte, 95%, melhoram com movimentos simples. Como que a gente vai testar isso? A gente vai testar os ligamentos alar, ligamentos transverso e cruciforme. Porque eu preciso testar esses 3 ligamentos aqui da cervical alta para saber se o meu paciente não tem nenhuma instabilidade no dente do áxis. A gente sabe que essa articulação aqui, ó, primeira e segunda, atlas e áxis, da primeira vértebra cervical e da segunda, ele tem um dente. E esse dente, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Esse dente, ele passa aqui, ó, por dentro da cervical 1, da C1. E esses ligamentos alar, transverso, cruciforme ficam aqui proporcionando a estabilização desse dente do áxis. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Se o paciente tiver uma instabilidade ligamentar alta, eu não vou tocar no pescoço desse paciente. Eu já te dei 3 dicas aí para você testar a integridade ligamentar. Para eu testar a integridade vascular, eu vou ter que fazer uma sigla. As siglas são 5 Ds, 3 Ns e 1 A. É do inglês, tá? Os 5 Ds querem dizer dizziness, tonturas, diplopia, visão dupla, disfagia, dificuldade de fala, dysarthria, dificuldade da articulação da fala, disfagia, dificuldade de deglutição, drop attacks e desmaios, tá? 5 itens que você tem que anotar isso aí agora. A gente vai ter os 3 Ns de numbness, dormência na face ou língua, tá? A gente vai ter nistagmus, seu olho mexe sozinho, aleatoriamente seu olho mexe sozinho. Se isso já aconteceu, é um sinal de preocupação. Você precisa ir no neurologista para investigar se tem algo errado, beleza? Neuro e oftalmo, tá? A gente tem náusea, sensação de ânsia de vômito do nada, o paciente pode ter, o paciente com dor no pescoço. E a gente tem ataxia, então 5 Ds, 3 Ns e 1 A. Então já te falei de 9 mais 3 itens ligamentares, já te falei de 12 itens para pesquisar no paciente com dor cervical. A gente tem também a integridade neurológica, onde eu vou testar Hoffman, eu vou testar Babinski lá na sola do pé e eu vou testar clonos, que vão me dar ideia de lesões de neurônio motor superior. E essas lesões do sistema nervoso central são indicações que a fisioterapia não tem que ser a musculoesquelética, tem que ser um acompanhamento com um médico neurologista e com um fisioterapeuta neurológico. Tem uma fisioterapia que é específica para isso. Então eu te dei 15 dicas, 15 sinais que você tem que investigar no seu paciente com dor cervical. Não é, ai, meu pescoço está doendo há mais de 3 meses, deita o paciente, mete ventosa, deita o paciente, faz alongamento, deita o paciente, faz liberação miofascial, fala que o paciente está tenso, fala que a vértebra está rodada, fala que a coluna está fora do lugar. Tudo isso faz com que o paciente reforce crenças equivocadas que vão gerar mais medo e mais dificuldade de movimentação, colaborando para a incapacidade do paciente ao longo do tempo, ok? E aí, pessoal, passado toda essa parte da entrevista, da anamnese, do descarte de doenças graves do pescoço do meu paciente, eu vou precisar simplesmente classificar o meu paciente. Caio, que diabos é classificação? Classificação é um método onde a gente utiliza um algoritmo baseado no que a gente achou no exame físico para predizer qual é o prognóstico do meu paciente com dor no pescoço e para predizer se aquele paciente vai melhorar rápido ou se ele vai melhorar a médio prazo ou se ele vai melhorar a longo prazo, se ele vai melhorar só com você, se ele vai melhorar com você mais psicólogo, se ele vai melhorar com você mais médico, se ele vai melhorar com você mais educador físico, se ele não precisa de você, se ele precisa, na verdade, de um nutricionista, de um médico do sono. A gente precisa entender isso aí, ok? Então vamos lá. Como eu classifico o meu paciente? Primeiro, eu deixei 3 aqui na parede, eu tenho uns post-its aqui na parede, para eu sempre lembrar dos algoritmos de classificação. Então eu posso classificar o meu paciente com dor no pescoço segundo a sua apresentação clínica, que pode ser
pescoço mais ombro, pescoço mais escápula, pescoço mais braço, pescoço mais cabeça, pescoço mais torácica, pescoço mais dor de estômago. Olhe quantas apresentações clínicas. Eu posso classificar ele em grupo centralização. Anota aí. O grupo centralização tem uma característica. A dor no pescoço, que é espalhada, ela fica central em um ponto. Ou a dor no pescoço, que é assimétrica, que é pescoço só ao lado direito, ela vai para o centro do pescoço. Ou a dor no pescoço que vai até o braço, ela sobe em direção ao cotovelo, sobe em direção ao ombro, mediante estratégias de carga. Caio, o que são estratégias de carga? São movimentos que a gente prescreve para o nosso paciente em posições mantidas ou em direções repetidas, ok? A gente faz isso com o nosso paciente e avalia se há centralização do sintoma do nosso paciente. Havendo centralização, eu classifico o meu paciente como obstrução mecânica, grupo centralização. Vai melhorar rápido, vai melhorar em 15 dias se seguir as suas orientações, ok? A gente vai ter o grupo mobilidade. O grupo mobilidade, ele tem hipomobilidade cervical no exame físico. A dor dele pode ser assimétrica, mas não ultrapassa o cotovelo. Ele tem menos de 12 semanas de sintomas e quando ele faz movimentos ou técnicas manuais para restabelecer o segmento hipomóvel, ele melhora muito. O grupo mobilidade também melhora rápido, cerca de 15 a 21 dias. O grupo é um grupo que melhora muito rápido. O grupo exercício e condicionamento é um grupo que não tem perda de movimento, ou seja, eu testo extensões, testo rotações, testo inclinações, testo retrações, testo protusões, testo flexões e ele não tem perda, não tem dor durante o movimento, não tem dor final do movimento, DDM e DFM. Quando o paciente não tem perda, tem dor a menos de 12 semanas, ele está no grupo exercício e condicionamento, geralmente aquele vovozinho que nunca fez atividade física na vida e quando você bota 4 semanas de exercício geral para ele, ele melhora tudo na vida dele. Ritmo urinário, sono, níveis de dor, capacidade funcional, disposição, hábitos alimentares. O vovozinho simplesmente melhora tudo na vida dele por causa de exercício geral. Esse é o grupo exercício e condicionamento. Você pode também classificar o paciente com dor no pescoço em grupo cefaleia cervicogênica. Caio, como é o paciente que está no grupo cefaleia? É o seguinte, o paciente ele tem dor no pescoço, ele tem dor de cabeça acompanhada de dor no pescoço. Ele sabe quando a crise vai acontecer. Olha, meu pescoço acordou travado, tô rígido, difícil de movimentar. Poxa, certeza que hoje, 5 horas da tarde, no final do meu expediente de trabalho, eu vou ter dor de cabeça. É dito e certo como 2 e 2 são 4. Aí tá aqui você para dizer que 2 e 2 não são 4. Caio, como assim? Depende da base, meu amigo. Se você estudou log no ensino médio, você sabe que 2 e 2 não são 4. Depende da base. Se você estudou logaritmo, você sabe disso. Então, você tá aqui para mostrar a ele que 2 e 2 não são 4. Que se ele fizer movimentos específicos naquele pescoço para diminuir a rigidez, esse paciente não vai ter a dor de cabeça, ou se tiver, vai ter em menor intensidade. Esse é o grupo cefaleia cervicogênica. Dor de cabeça acompanhada de dor no pescoço. Caio, meu paciente cefaleia cervicogênica, ele pode ter dor de cabeça sem acompanhar? Pode também. Para isso, você vai ter que testar todos os movimentos do pescoço desse paciente. E esses movimentos vão fazer com que o paciente melhore a dor de cabeça. Beleza? Dúvidas até aí? Manda nos comentários. A gente vai ter um quinto grupo, que é o grupo controle da dor. Que grupo é esse, Caio? O grupo controle da dor, ele não responde a movimento. É um paciente que é incapaz de realizar o exame físico. O paciente está com tanta dor no pescoço que ele não deixa você tocar nele. Ele não deixa você movimentar. Ele não consegue
ele não consegue testar os movimentos que você prescreve, beleza? Toda vez que você for propor uma retração para o paciente não vai tolerar, ele vai fazer e vai sentir mais dor. Você vai propor uma flexão para o paciente, repetida, ele vai fazer e vai sentir mais dor. Você vai colocar a mão e vai aumentar a pressão na retração e ele vai te xingar de tanta dor que ele sente. Então o paciente ele não é responsivo a movimentos. Ele tem dor há mais de 12 semanas e no teste do gelo, pega esse insight, pega um cubo de gelo e passa no pescoço do paciente. O paciente tem que sentir calafrio. Ele não pode sentir dor porque o gelo encostou na pele dele. Se ele sentir dor porque o gelo encostou na pele dele, há um indício de que esse paciente tenha sensibilização central, que é uma percepção anormal de tudo que está ao nosso redor, fazendo com que a gente sinta mais e mais dor. Um exemplo prático que eu gosto de falar para vocês, falei até em outra live nessa semana, é que eu tô com a softbox aqui acendendo, iluminando a tela, e eu aperto um botão, ela apaga. Olha só, eu aperto um botão aqui atrás, ela apagou. Eu aperto um botão, ela acendeu. Só que se eu aperto esse botão, esse disjuntor aqui, se eu aperto o botão e acende a softbox, liga o ventilador, liga a televisão que está aqui na minha frente, liga o ar-condicionado, liga a máquina de lavar lá na cozinha, eu tenho uma sensibilização central. O estímulo de entrada foi eu apertar o botão, continua sendo o mesmo, mas a percepção do paciente é muito exacerbada mediante aquele estímulo. É aquele paciente que o exame de imagem tem uma protusão discal super pequenininha, e o paciente está sentindo uma dor, dizendo que vai morrer, dizendo que não está aguentando mais, que não consegue se mexer, não consegue fazer nada. Então há uma alteração no sistema nervoso central que faz com que o meu paciente sinta mais e mais dor. Essa seria a classificação do paciente controle da dor. Então falamos aí de 5 classificações diferentes. Perceba que dessas 5 classificações diferentes, o paciente pode ter o mesmo diagnóstico, verdade ou não? O paciente pode chegar pra gente com hérnia de disco e apresentar classificação centralização. O paciente pode chegar com hérnia de disco e apresentar a classificação mobilidade, ou exercício e condicionamento, ou cefaleia cervicogênica, ou controle da dor, ou síndrome de dor inflamatória, né? Então o paciente pode apresentar diversas classificações. E o fisioterapeuta é diferente do médico. Repito, diferente. Ele não é melhor, ele não é pior, ele só é diferente. O médico foca no diagnóstico, que foi aquilo que a gente falou no início da live, tá? O médico é treinado para tratar inflamação, para tratar lesão, ok? Então, se tiver alguma alteração na estrutura, o médico opera e corrige, ok? Se tiver alguma alteração química, o médico coloca o medicamento e diminui aquela alteração química. O fisioterapeuta, ele foca na apresentação clínica. Se o meu paciente com dor no pescoço tem pescoço mais ombro, pescoço mais escápula, pescoço mais torácica, pescoço mais braço, pescoço e cotovelo, pescoço e punho, síndrome do túnel do carpo por causa do pescoço. E o fisioterapeuta foca na classificação, que é centralização, mobilidade, exercício e condicionamento, cefaleia cervicogênica ou controle da dor. A gente pode ainda abordar esse paciente em outras classificações, dependendo da escola que você estudou, se foi a escola do TBC, se foi o subgrupo, se foi da Shirley Sarman, se foi o do Robin Mackenzie, enfim, tem diversas. Mas a gente pode trabalhar quantas fases. Esse paciente está com dor aguda, subaguda ou crônica. O paciente chegou com dor no pescoço que tem menos de 4 semanas, uma dor aguda. Entre 4 e 12 semanas, uma dor subaguda. Entre 12 semanas ou mais, uma dor crônica, tá? A gente pode abordar com essa diferenciação também. Quais são as intervenções, quais são as técnicas, os manuseios, quais são os processos terapêuticos que o fisioterapeuta utiliza para esse perfil de paciente com dor no pescoço?
paciente utiliza a neurociência, através da educação em dor, para quebrar as crenças dos pacientes relacionadas à lesão. Veja bem, circulou aí na internet um vídeo de uma mulher que estava claudicando, mancando numa emergência, morrendo de dor, esperando atendimento. Circulou, passou até no Fantástico isso. Um boi invadiu a emergência do hospital. Eu não sei se vocês viram isso. A paciente que estava mancando correu como se fosse o Usain Bolt. Você acha que naquele momento aquela paciente tinha dor? O que é que vocês acham? Vocês estão aí. Vocês acham que naquele momento que o boi invadiu a emergência, aquela paciente tinha dor? Então, com certeza não tinha. Ela foi capaz de correr, vencer a sua incapacidade para se livrar de uma ameaça maior. Então veja, dor é um processo que acontece no cérebro. E ela faz com que nosso corpo responda de acordo com as circunstâncias. O que eu detecto como uma ameaça primária, eu tendo a resolver primeiro. Então veja, se eu estou trabalhando, se eu estou na rua, eu piso num prego, mas tem um pitbull atrás de mim, correndo, e eu percebo que a ameaça real à minha vida é a mordida daquele pitbull, que eu não sei se está vacinado, você acha que eu vou pensar no prego que transfixou o meu pé, ou que eu vou pensar em me livrar do pitbull? No momento que eu estou me livrando do pitbull, eu não estou sentindo a dor do prego. Meu cérebro, minha amígdala, detectou a ameaça que era o cachorro. E aí, a partir daí, eu vou para um local de fuga, eu ativo o sistema nervoso autonômico simpático, dilato as pupilas, aumento a produção de saliva, aumento a sudorese, dilato todas as minhas veias para me preparar para lutar ou fugir. E no processo de fuga, quando eu me esconder daquele cachorro, aí eu vou começar a sentir a dor do prego, porque agora a ameaça em potencial é o prego que eu pisei. Então isso acontece muito no paciente com hérnia de disco, no paciente com dor cervical, que está comendo a dor, está com a atenção focada total na dor, mas de repente chegou a encomenda que ele tanto esperava no correio, ou então começou sua novela, seu filme favorito, ou então aquele familiar que nunca mais ela viu ligou ao telefone. Naquele momento, o foco do cérebro é o que você dá prioridade. Então o paciente percebe uma mudança abrupta do sintoma da dor no pescoço, porque o foco dele está em outra coisa, e aí o comportamento dele muda. Por isso a importância do psicólogo no paciente com dor. A terapia cognitivo-comportamental, que é uma coisa que eu venho estudando há cerca de 2 anos, é uma ferramenta primordial dos psicólogos para tratar pacientes com dor. Estratégias cognitivas e comportamentais melhoram o enfrentamento do paciente perante a dor. E aí eu tenho um ciclo que pode simplesmente ser vicioso ou ser recuperador. Se eu tenho dor, eu acho que eu tenho uma lesão, eu paro de me movimentar, eu gero atrofia por desuso, meu cérebro reconhece uma ameaça e perpetua a dor. Eu tenho esse ciclo vicioso o tempo todo. Mas se eu tenho dor, eu ajo ou coloco em dúvida, eu tenho o ônus da prova que eu não tenho lesão. O que é que eu quero dizer com o ônus da prova? É que eu não tenho necessidade de ter um exame para saber se eu tenho lesão ou não, visto que a ciência já mostrou que pacientes sem dor têm lesão no exame de imagem, tá? E se o paciente sem dor tem lesão no exame de imagem, eu tenho que quebrar esse ciclo vicioso. Então, se eu tenho dor, não tenho o ônus da prova de que tem uma lesão, eu gero enfrentamento, e esse enfrentamento quebra o ciclo vicioso que gera a recuperação. Então, dor, enfrentamento, recuperação precoce e mais rápida. Então, são coisas que a gente tem que explicar para o nosso paciente que tem dor no pescoço, para que ele não perpetue essa dor por mais de 12 semanas. Porque se ele perpetuar por mais de 12 semanas, o bicho pega pro lado dele, tá? Então, a educação em dor é uma das técnicas que nós utilizamos. Outra técnica muito importante que a gente usa no paciente com dor no pescoço
exercício. Caio, é só calçar meu tênisinho verde cana e sair correndo pela barra que eu vou começar a parar de ter dor no pescoço? Pessoal, eu falo sempre aqui que atividade física não é tratamento. Atividade física, se for tratamento, é para obesidade, dislipidemia, tá? Depressão. Não é tratamento para dor, ela é coadjuvante. Se o tratamento estiver sendo realizado, a atividade física vai potencializar a resposta daquele tratamento. Se o tratamento não estiver sendo realizado, a atividade física pode agravar a dor no meu paciente, no pescoço. A dor no pescoço do meu paciente. Quando eu falo exercício, não é qualquer exercício. É o exercício certo, na direção certa, na dose correta, com a carga adequada, com a frequência adequada. E Caio, como que eu descubro? Você acha que eu sei qual é? Eu não sei não. A gente só sabe testando. Então, se eu tenho o meu pescoço, se eu tenho o meu paciente com dor no pescoço, ele tem 8 movimentos no pescoço. Ele tem retração, ele tem protusão, ele tem extensão, ele tem flexão, ele tem inclinação esquerda, inclinação direita, rotação esquerda e rotação direita. Quando eu testo os 8 movimentos do pescoço do meu paciente, eu preciso saber e acompanhar a resposta sintomática. Meu paciente chegou com dor no pescoço irradiada na escápula. A escápula dele dói que é uma beleza, o pescoço até passa, mas a escápula não passa. Se em um desses 8 movimentos o paciente apresentou centralização, ou seja, a dor saiu da escápula e veio em direção ao pescoço. Se o paciente apresentar redução do sintoma, se o paciente apresentar melhora da mecânica, da capacidade de mover o pescoço, se o paciente apresentar melhora da habilidade, da função dele de carregar um copo, levar o copo à boca, de tirar a camisa sozinho, por exemplo, aí a gente diz que esse paciente tem uma obstrução de movimento, tem um desarranjo, tem um bloqueio de movimento, seja lá por onde, qual escola você estudou, vão chamar de diversos nomes, eu chamo de bloqueio de movimento. E esse bloqueio de movimento vai ter uma recuperação muito rápida, em até 15 dias. Então, quando eu falo exercício, não é qualquer um, é um exercício específico, que vai ser prescrito de acordo com o teste que você fizer na sua consulta com o seu fisioterapeuta, beleza? Qual é a outra intervenção que a gente utiliza? Terapia manual. Terapia manual é uma ferramenta incrível para pacientes que têm indicação. Na minha prática clínica, de cada 10 pacientes, 3 a gente usa terapia manual. Ou menos. A terapia manual eu utilizo muito no paciente que está estratificado no grupo controle da dor, ou no síndrome de dor inflamatória. Porque nesses 2 grupos, que não são responsivos mecanicamente, tudo que você faz agrava, tem bandeiras, seja amarelas, pretas, azuis, tá? A gente precisa induzir a neuromodulação. E a terapia manual induz a neuromodulação, que seria um mecanismo neurofisiológico. Vamos traduzir? A gente tem uma estrutura no sistema nervoso central chamada substância cinzenta periaquedutal. Essa substância cinzenta é capaz de modular em intensidade a dor por vias ascendentes e por vias descendentes. Se eu uso a terapia manual nesse paciente que está classificado como síndrome de dor inflamatória ou síndrome de dor crônica, eu consigo induzir a neuromodulação e reduzir o quadro de dor. E talvez com 5 sessões no intervalo de 10 a 15 dias, só induzindo a neuromodulação, o paciente passe a tolerar exercício ou ele saia da classificação de dor crônica, da classificação de síndrome de dor inflamatória e vá para uma classificação de centralização, mobilidade, exercício e condicionamento e por aí vai. Beleza? Então, sumarizando, a gente tem diversas classificações. A gente precisa entender as classificações para saber com que a gente vai tratar o paciente. Qual é a técnica específica para esse paciente melhorar? A gente tem que individualizar no máximo o tratamento desse paciente.
Então, para estratificar, para classificar, eu tenho radiculopatias que não respondem mecanicamente, eu tenho radiculopatias que respondem mecanicamente, eu tenho, mais uma vez, síndrome de dor crônica, eu tenho síndrome de dor inflamatória, eu tenho estenose de canal, eu tenho articulação estruturalmente comprometida, eu tenho mecânicos inconclusivos, eu tenho bloqueios de movimento, eu tenho restrições de movimento, eu tenho restrições com aderência de raiz nervosa. Perceba, eu te falei de 10 classificações diferentes. E essas 10 classificações podem estar em cada um de 10 pacientes que têm o mesmo diagnóstico. 10 pacientes podem chegar hoje para você, no seu dia de atendimento, com o mesmo diagnóstico: artrose cervical, hérnia de disco cervical, síndrome facetária, abaulamento discal, degeneração discal. E ele pode apresentar 10 classificações diferentes ou mais. Como é que você quer tratar todo mundo com ventosa, liberação miofascial e manipulação? Não dá, não pode. Se você está fazendo isso, você ficou há 10 anos atrás na fisioterapia. Você precisa evoluir. Beleza? Então acho que era isso que eu tinha para falar hoje sobre dor cervical. Mais uma vez eu agradeço demais a vocês que votaram, foram 36 votos para esse tema na segunda-feira. No domingo eu vou abrir votação novamente para a live da semana que vem e vocês votam para ver que tema vocês querem que eu fale aqui, sempre falando sobre dor músculo-esquelética. Beleza? Recadinho final. Quem tiver pergunta, joga aí nos comentários que a gente ainda tem 4 minutos antes do Instagram expulsar a gente. Quem tiver pergunta, manda aí que a gente já tá no flow aqui, beleza? Recadinho final. A gente tem um grupo no Telegram exclusivo para fisioterapeutas e estudantes, onde a gente compartilha áudios, vídeos até privados que não estão mais no YouTube, de aulas que a gente dá online. Então, se você quiser receber esse conteúdo, clica no link do meu perfil e clica no grupo Telegram, que você vai entrar lá e vai ser um membro. Somos 54 fisioterapeutas, salvo engano, que já estão dentro do nosso grupo. Beleza? Lembrando a vocês que essa série de lives que eu estou fazendo até novembro é um aquecimento para a Jornada do Expert. A Jornada do Expert é um evento inédito que eu criei para potencializar a sua capacidade de avaliação musculoesquelética e tratamento da dor. E essa jornada do Expert vai ocorrer dos dias 2 a 27 de novembro, com 20 lives gratuitas para você. Lembrando que a jornada do Expert é um evento de pré-lançamento da turma do nosso curso online, o Método BeExpert. Beleza? Então era isso. Muito obrigado pela audiência. A gente gravou, vai ficar salvo aí no Instagram para você assistir, mandar para seu amigo, mandar para seu pai, para sua mãe, para seu familiar, beleza? E semana que vem a gente volta com mais um tema, tá bom? Abraço e movimento é vida.